Fala, nação rubro-negra! Que noite foi essa, meus amigos? O coração do torcedor do Flamengo já não aguenta mais tanta emoção. Quando parece que o jogo vai acabar no sufoco, quando parece que nada vai acontecer, o Mengão vai lá e arranca um gol que muda tudo. É o DNA do Flamengo em campo, aquele espírito que não desiste, que acredita até o último segundo. É inacreditável a forma como esse time renasce em jogos grandes, é como se o impossível fosse apenas um detalhe na vida rubro-negra. O Racing veio para o Maracanã com uma proposta clara: travar o jogo, fechar os espaços, tirar o conforto do Flamengo. E, olha, por boa parte da partida, eles conseguiram. Uma marcação firme, linhas bem postadas, jogadores combatendo com intensidade e não dando sossego pro setor ofensivo do Mengão. Só que tem uma coisa que eles parecem não entender: o Flamengo é o time que sobrevive no caos. Pode estar tudo embolado, pode faltar espaço, pode ter bola batendo e voltando, mas uma hora o talento fala mais alto. E foi exatamente o que aconteceu. Bruno Henrique, que sempre aparece em momentos decisivos, achou um espaço improvável no meio da marcação, recebeu o passe do Pulga e partiu com aquela velocidade que a gente já conhece. Chutou, o goleiro defendeu, a bola rebateu, desviou, e sobrou para ele, o nome do jogo, Carrascal. O colombiano não pensou duas vezes. Foi um toque seco, preciso, mortal. Gol do Flamengo. Gol que fez o Maracanã explodir como se fosse final. Era a consagração de um time que acreditou até o fim e de um jogador que vem mostrando cada vez mais o porquê de ter sido contratado. Carrascal é diferente. É ousado, criativo e tem aquele brilho que encanta o torcedor. E não é exagero dizer que esse tipo de vitória tem cara de campeão. Não é só o placar mínimo, é o contexto, a maneira como o time construiu o resultado. Foi um jogo de superação, de paciência, de entender o momento e saber que uma Libertadores não se ganha apenas com técnica. É coração, é atitude, é resistência. O Flamengo jogou como quem entende o peso do escudo e respeita o tamanho da competição. Felipe Luís, que vem mostrando maturidade como técnico, soube ler o jogo. Montou uma equipe compacta, que mesmo sem brilhar o tempo inteiro, não se desesperou. E isso é sinal de evolução. A torcida pode até ter ficado tensa no primeiro tempo, mas a verdade é que o Flamengo estava no controle. Dominava a posse, tentava abrir espaços, criava oportunidades, mas esbarrava numa defesa argentina bem fechada. Até que no segundo tempo o time cresceu, empurrou o adversário para trás e transformou o Maracanã num caldeirão. E o que dizer da atuação do Carrascal? O cara tá vivendo um momento iluminado. Foi eleito o craque da partida com toda a justiça. Jogou demais, criou, buscou o jogo, finalizou e, principalmente, decidiu. Ele tem se mostrado um jogador completo, aquele tipo que muda o rumo de uma partida. Dá pra ver que ele entendeu o que é vestir essa camisa. Joga com garra, com alegria, e tem a cara do Flamengo. Quando ele pega na bola, a torcida já levanta, esperando algo diferente. E ele tem entregado exatamente isso. Mas nem tudo foi tranquilidade. Teve um susto grande quando Pedro precisou deixar o estádio direto pro hospital. Levou um chute forte no braço e foi fazer exames para saber a gravidade. A torcida ficou apreensiva, porque o Pedro é uma peça fundamental, ainda mais em fases decisivas como essa. O próprio Felipe Luís comentou depois da partida que o jogador estava sentindo dor e que preferiram não arriscar. Agora é esperar o resultado dos exames, torcendo para que seja algo leve e que ele possa estar disponível para o jogo da volta. E o jogo da volta, meus amigos, promete ser uma verdadeira batalha. O Flamengo vai para a Argentina com uma vantagem mínima, mas com a moral lá em cima. Felipe Luís deixou claro que não vai contar com o placar, que o time vai jogar como se estivesse tudo igual. A mentalidade é buscar a vitória, manter o controle e não cair na armadilha da pressão argentina. E ele tem razão. Libertadores é detalhe, é concentração. Qualquer vacilo pode custar caro. Nos bastidores, a vibração foi enorme. A galera comemorou muito esse resultado. O clima era de alívio e confiança. E não é para menos, uma semifinal de Libertadores é coisa séria.
Teve jogador que saiu de campo chorando de emoção. O Bruno Henrique, por exemplo, falou sobre o orgulho de fazer parte desse elenco, de ver o time cada vez mais unido e focado no objetivo. O Varela, o Luiz Araújo, o próprio Felipe Luiz, todos com aquele brilho no olhar de quem sabe que está a poucos passos de mais uma final continental. E é importante lembrar o peso desse momento. Muita gente, principalmente os mais jovens, acostumou-se com o Flamengo disputando títulos grandes. Mas nem sempre foi assim. Teve geração que esperou décadas para ver o time chegar longe na Libertadores. É uma caminhada que deve ser valorizada. O torcedor precisa entender o tamanho do que está acontecendo. Cada semifinal é uma história nova, uma conquista em si. A atmosfera no Maracanã foi indescritível. Desde o aquecimento, a torcida empurrava, cantava, fazia o estádio tremer. O adversário sentiu o peso, é impossível não sentir. O barulho, a energia, o clima, tudo contribuiu para que o Flamengo se sentisse gigante. E foi. Mesmo quando o jogo travou, mesmo quando o placar não saía, o apoio não diminuiu. E esse tipo de sinergia entre time e torcida faz toda a diferença. É como se o Flamengo jogasse com 12 em campo. O Carrascal, ao receber o prêmio de melhor da partida, estava sorridente, emocionado. Disse que o grupo está focado, que o time acredita e que a energia no vestiário é de campeão. E dá para ver isso em campo. O elenco está coeso, solidário, todo mundo se doando ao máximo. E quando isso acontece, o Flamengo se torna quase imbatível. Felipe Luiz também destacou o equilíbrio da equipe. Disse que o time soube sofrer, soube atacar e, principalmente, soube entender o momento do jogo. E esse é o tipo de coisa que faz diferença em Libertadores. Ele elogiou o comportamento dos jogadores, destacou o amadurecimento do grupo e elogiou também o Carrascal, dizendo que é um atleta cada vez mais decisivo, com uma leitura de jogo impressionante. Agora é foco total na Argentina. O clima lá vai ser hostil, como sempre é, mas o Flamengo já mostrou que tem casca para encarar qualquer desafio. O elenco é experiente, tem jogadores acostumados com pressão, com estádio cheio, com torcida adversária gritando o tempo todo. Não tem essa de se intimidar. O Flamengo vai entrar em campo para vencer, como sempre. E se tem uma coisa que o torcedor pode ter certeza, é que esse time vai lutar até o fim. A vantagem é pequena, mas o espírito é gigante. O elenco sabe o que representa vestir essa camisa e entende que cada jogo da Libertadores é uma batalha pela glória eterna. O Mengão mostrou que não vive só de técnica, vive de alma. E quando joga com o coração, é difícil parar. Foi assim mais uma vez, foi assim que o Flamengo construiu uma vitória que tem sabor de conquista. E depois dessa vitória que fez o Maracanã ferver, a ressaca emocional ainda tomava conta da torcida e dos jogadores. Ninguém conseguia esconder o quanto esse resultado significava. O Flamengo saiu de campo com a sensação de dever cumprido, mas ao mesmo tempo com os pés no chão, porque todo mundo sabe que ainda tem um jogo gigante pela frente. A semifinal está apenas na metade, e a ida para a Argentina vai ser o grande teste de nervos, resistência e estratégia. Felipe Luiz deixou isso muito claro na coletiva. Ele falou que vantagem mínima em Libertadores é simbólica, porque se o time entra pensando que pode administrar o placar, acaba sendo engolido. E ele tá certo. O Flamengo vai precisar repetir a mesma postura intensa, a mesma mentalidade vencedora que mostrou no Maracanã. O treinador elogiou o comportamento da equipe, disse que ficou satisfeito com a maneira como o time interpretou o jogo e que o que parecia um primeiro tempo ruim, na verdade, fazia parte do plano. O Flamengo estudou o adversário, esperou o momento certo para acelerar e soube dosar a energia. A estratégia era justamente desgastar o Racing, que entrou em campo com uma intensidade enorme. E quando o gás começou a acabar, o Mengão cresceu, tomou conta da partida e decidiu no detalhe. É isso que diferencia um time maduro de um time apressado. O Flamengo entendeu o tempo da partida e mostrou frieza para transformar domínio em resultado. A coletiva também revelou outro ponto importante. Felipe Luiz ressaltou que o grupo está completamente unido. Disse que, por mais que exista disputa por posição, o clima é de parceria, não de rivalidade.
E isso dá pra ver dentro de campo. Um exemplo foi a troca entre Ayrton Lucas e Alex Sandro na lateral esquerda. Ambos jogaram bem, se ajudaram e mostraram que a briga por titularidade é saudável. Quando o treinador tem esse tipo de ambiente, as coisas fluem naturalmente. Outro destaque da noite foi o discurso de Bruno Henrique. O cara falou com o coração aberto sobre o que é viver mais uma semifinal de Libertadores com o Flamengo. Ele lembrou dos anos difíceis, das temporadas em que o time não chegava longe, e disse que hoje o elenco entende o tamanho da oportunidade que tem nas mãos. E ele não exagerou. São poucos clubes do continente que conseguem manter esse nível de protagonismo por tantos anos seguidos. O Flamengo está novamente entre os melhores da América, e isso é resultado de um trabalho consistente, de um elenco que não se acomoda e de uma torcida que não deixa o time relaxar. Nos bastidores, o clima era de euforia e concentração ao mesmo tempo. Os jogadores se cumprimentavam, sorriam, mas logo o papo voltava para o próximo desafio. Felipe Luiz reuniu o elenco no vestiário e falou sobre foco, sobre não deixar a emoção virar distração. O grupo ouviu, entendeu e aplaudiu. Isso mostra o quanto esse elenco amadureceu. Antes, o Flamengo se deixava levar por altos e baixos emocionais. Hoje, parece que o time aprendeu a controlar o momento, sem deixar de jogar com paixão. Carrascal, o nome do jogo, também deu entrevista e mostrou um discurso maduro. Disse que está vivendo o melhor momento da carreira, que se sente adaptado ao futebol brasileiro e que a confiança do técnico tem sido essencial. Falou ainda que o elenco é unido e que todos estão remando na mesma direção. É aquele tipo de fala que o torcedor gosta de ouvir, porque mostra que o cara entendeu o espírito do clube. O colombiano tem a ousadia e o talento que o Flamengo sempre valorizou, e com esse desempenho, vai se tornando uma peça indispensável. Do outro lado, a preocupação segue sendo Pedro. O atacante passou por exames para avaliar o golpe que levou no braço e, até o momento, tudo indica que não é nada grave, mas o clube prefere cautela. O camisa 9 é uma das principais armas do time e faz uma falta enorme quando não está em campo. Mesmo assim, Felipe Luiz deixou claro que ninguém vai forçar o retorno do jogador antes da hora. O Flamengo quer todos os atletas no auge físico e mental, porque sabe que a semifinal será decidida nos detalhes. Enquanto isso, a torcida vive um misto de ansiedade e esperança. As redes sociais estão lotadas de mensagens, vídeos e análises do jogo. Cada torcedor tenta explicar o que sente, mas a verdade é que não existe explicação racional para essa relação entre Flamengo e Libertadores. É pura emoção. Desde 2019, o clube vive uma história intensa com o torneio, e cada nova campanha parece carregar um novo roteiro épico. Dessa vez não é diferente. Nos programas esportivos, o debate é o mesmo: até onde esse Flamengo pode chegar? A resposta, pelo que se viu no Maracanã, é simples. Pode chegar até o fim. O elenco é forte, tem alternativas, tem qualidade, principalmente, tem mentalidade de campeão. Mesmo quando o jogo não flui, o time não se desespera. Essa é a diferença entre quem quer vencer e quem sabe vencer. O Flamengo hoje é um time que sabe o que precisa fazer. Felipe Luiz também comentou sobre o adversário e mostrou respeito ao Racing. Disse que é uma equipe que sabe jogar, que tem transição rápida e que vai tentar usar a força do estádio na volta. Mas também garantiu que o Flamengo vai preparado. O plano é repetir a postura que deu certo contra o Estudiantes e o Internacional, jogando com inteligência, sem dar espaços e aproveitando cada chance que aparecer. Ele destacou que o objetivo é marcar presença no ataque, não recuar, e tentar matar o jogo com tranquilidade. A semana promete ser de treinos intensos e ajustes táticos. O elenco volta ao ninho do urubu com a cabeça focada. O departamento médico vai avaliar Pedro, enquanto Carrascal, Bruno Henrique e Pulga devem ser poupados nos treinos mais pesados. Felipe Luiz quer todo mundo inteiro para a viagem à Argentina. A ideia é repetir o mesmo time, mas com variações de movimentação entre o meio e o ataque, justamente para surpreender o adversário. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada.
Pedro voltou a incendiar as redes sociais e o mundo do futebol nesta terça-feira, e não foi por um golaço ou drible desconcertante. O jogador, conhecido por seu temperamento explosivo, detonou o Flamengo em entrevista que já está dando o que falar nos bastidores do clube e nas rodas de conversas entre torcedores. Assim não dá mais, desabafou o atacante, deixando claro que o clima dentro do time rubro-negro não está nada amistoso. Fontes próximas ao jogador revelam que Pedro vinha guardando insatisfações há semanas, mas desta vez parece que a paciência chegou ao fim. O alvo das críticas, segundo o próprio Pedro, não é apenas a diretoria, mas também o que ele classifica como falta de atitude coletiva dentro do elenco. Rumores indicam que o jogador teria perdido a cabeça após uma reunião tensa nos últimos dias, na qual teria cobrado colegas de time e recebido respostas consideradas insatisfatórias. A situação teria se intensificado após o último jogo, quando o Flamengo deixou escapar uma vitória que parecia certa, reacendendo debates sobre comprometimento, estratégias e liderança dentro do vestiário. Nos bastidores do clube, a fala de Pedro já começou a gerar repercussões. Alguns companheiros estariam irritados com a exposição do descontentamento, enquanto outros demonstram preocupação com a instabilidade que esse tipo de declaração pode gerar no grupo. A diretoria, por sua vez, mantém silêncio absoluto, mas fontes afirmam que reuniões emergenciais estão sendo planejadas para conter os rumores e evitar que o clima azedo afete a reta final da temporada. Torcedores nas redes sociais reagiram de formas divergentes. Parte da torcida apoia Pedro, vendo nele coragem de expor problemas que sempre estiveram escondidos, enquanto outra parcela teme que o desabafo abra uma crise interna capaz de prejudicar o Flamengo dentro e fora de campo. Especialistas em futebol comentam que episódios assim podem ser tanto um grito de alerta necessário quanto um sinal de desgaste perigoso, e tudo dependerá de como a diretoria e os líderes do elenco vão reagir nos próximos dias. Enquanto isso, o burburinho continua, e o nome de Pedro não para de circular em grupos de WhatsApp, fóruns e páginas de torcedores. Uma coisa é certa, se o atacante realmente está à beira de romper com o que ele considera descompromisso no clube, o Flamengo terá de lidar com uma pressão que vai muito além das quatro linhas. E no mundo do futebol, onde rumores se espalham mais rápido que gols, a frase de Pedro, assim não dá mais, promete ecoar por muito tempo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!